Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil, que está na quarta parte, a parte derradeira, abordando a tutela jurisdicional executiva, nós vamos no vídeo de hoje dar início à análise da classificação das espécies de execução. Vamos a ela. Classificação quanto à origem do título executivo. A execução quanto a tal critério será fundada em título judicial, como se vê do artigo 515, ou em título extrajudicial, artigo 784. Até a reforma do Código, instituída pela Lei 11.232 de 2005, essa reforma se refere ao Código de 73, a rigor não havia diferenças quanto ao procedimento de uma e outra espécie de execução. Sob esse aspecto, a única particularidade era a de a execução fundada em título judicial normalmente se processar nos próprios autos do processo em que se formou esse título. A grande relevância concreta da distinção não estava dentro propriamente do processo executivo, mas na extensão da matéria possível de ser discutida nos embargos do executado, os quais, antes da Lei 11.232 de 2005, eram um meio de defesa do executado aplicável a ambas as espécies de execução. Nos embargos à execução, de título judicial, havia um número restrito de matérias alegáveis. Já os embargos à execução de título extrajudicial não têm seu conteúdo limitado, como se vê do artigo 917, inciso 6º do Código atual. Justifica-se o tratamento diferenciado na medida em que, na execução fundada em título extrajudicial, ainda não terá havido prévio processo de conhecimento, com oportunidade de contraditório e ampla defesa para a discussão do mérito, razão pela qual tem de se possibilitar ao executado, nos embargos, a arguição de toda e qualquer matéria que ele poderia apresentar em contestação se o crédito estivesse sendo pretendido em ação condenatória. Após as leis 11.232 de 2005 e 11.382 de 2006, sistemática que foi mantida no Código de Processo Civil atual, essa distinção não desaparece. Pelo contrário, é em certa medida ressaltada. Os embargos continuam sendo o instrumento utilizável pelo executado para se opor à execução fundada em título extrajudicial. E permanece a possibilidade de neles se alegar qualquer matéria que poderia ser veiculada em contestação em um processo de conhecimento, o mesmo inciso 6º do artigo 917, ainda há pouco mencionado.
Já a oposição à execução de título judicial, intitulada cumprimento de sentença, passa a fazer-se, em regra, por outro instrumento, a impugnação ao cumprimento da sentença, prevista no artigo 525. E o elenco de matérias que podem ser arguidas nessa impugnação, como antes, continua restrito, parágrafo 1º do artigo 525 do CPC atual. Além disso, a partir da lei da reforma da execução do Código anterior, Lei 11.232 de 2005, regra que foi mantida no CPC atual, outras diferenças passaram a existir, propriamente no âmbito interno da execução fundada em título judicial e daquela respaldada no título extrajudicial. As diferenças são as seguintes. Primeira destas distinções: os títulos executivos extrajudiciais serão sempre executados mediante um processo autônomo de execução, ao passo que os títulos executivos judiciais, na maioria das hipóteses, darão ensejo a uma fase de cumprimento de sentença, inserida no próprio processo em que o título se formou. Isso é aplicável às sentenças que contenham condenação ao pagamento de quantia e que tenham sido proferidas em processo civil. Elas passam a ser executadas no próprio processo em que foram proferidas. Já a sentença penal condenatória, no que tange a sua eficácia condenatória civil, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a sentença condenatória contra a Fazenda Pública, conquanto sejam títulos judiciais, continuam exigindo a instauração de um processo para sua efetivação. Segunda distinção: estabelecem-se diferenças procedimentais na fase inicial da execução em um e outro caso. Por exemplo, na execução do título judicial, chamada cumprimento de sentença, a intimação da penhora continua sendo o termo inicial do prazo para impugnar o cumprimento. Já o prazo dos embargos à execução do título extrajudicial flui a partir da citação, exceção feita à execução contra a Fazenda, que já tinha e continua tendo um rito, um procedimento especial, inspirado em normas constitucionais sobre o tema. Segunda forma de classificação: classificação quanto à estabilidade do título. Execução definitiva é aquela que se embasa em título executivo judicial, que já transitou em julgado, ou em título executivo extrajudicial. Execução provisória funda-se em título executivo judicial que ainda não transitou em julgado. A decisão que lhe serve de título executivo ainda não é definitiva, uma vez que sobre ela pende recurso. O recurso, entretanto, não pode ser dotado do efeito suspensivo. Exemplo: as apelações nos casos do parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC, o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo contra a denegação de recurso especial ou extraordinário e, eventualmente, outro recurso qualquer que não tenha o efeito suspensivo atribuído pelo relator. Então, uma vez que os efeitos da decisão não estão suspensos, pode ser dado início ao processo executivo. Mas nessa hipótese, a execução se funda em título que é provisório, pois ainda pode ser alterado, ou mesmo deixar de existir. Se o recurso for provido, desaparecerá o título, e, consequentemente, a execução não poderá prosseguir e terá de ser desfeita. Vejam a esse respeito o inciso 2º do artigo 520. A execução provisória apresenta peculiaridades em relação à definitiva, peculiaridades essas que são previstas no artigo 520. Primeira delas: o credor terá de ressarcir os danos que o devedor sofra, caso posteriormente o título executivo provisório seja reformado ou cassado, inciso 1º do artigo 520. O credor, portanto, assume o risco de executar título que ainda não é definitivo. Os prejuízos do executado serão liquidados no mesmo processo, como se vê da parte final do inciso 2º do artigo 520. O parágrafo 4º desse artigo 520 agora estabelece que, aspas, a restituição ao estado anterior
a que se refere o inciso 2º, não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizado, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Segunda característica peculiar da execução provisória. A execução provisória poderá abranger atos que impliquem a expropriação de bens do devedor, desde que o credor preste caução idônea nos próprios autos da execução, como se vê do inciso 4º do artigo 520. Assim, se não houver a prestação de caução idônea, o procedimento executório só irá até a penhora e a avaliação do bem. A etapa seguinte, que é sua alienação judicial, não poderá ocorrer e, consequentemente, não se obterá dinheiro para a satisfação do credor. De todo modo, a disciplina atual confere mais eficiência à execução provisória do que a que vigorava no Código anterior. No regime original do Código, nem sequer era possível a prática de atos de alienação de domínio. No regime original do Código de 73. Nem sequer era possível a prática de atos de alienação de domínio, isto é, expropriação de bens na execução provisória. A execução provisória só era completa quando a penhora recaísse diretamente sobre dinheiro, hipótese em que, desde que prestada a caução idônea, seria entregue esse dinheiro ao credor na proporção do montante suficiente à satisfação do crédito. Terceira peculiaridade da execução provisória. O credor também terá o ônus de prestar caução idônea quando pretender proceder ao levantamento de dinheiro, inciso 4º do artigo 520. Note-se que, se o dinheiro for resultado da alienação judicial de bens penhorados, já terá sido prestada a caução antes, não sendo necessária a prestação de outra caução. Mas pense-se na hipótese em que a penhora recair diretamente sobre dinheiro. Nesse caso, não terá havido anterior caução, de modo que para levantar o dinheiro no montante oportuno, isto é, depois de não interpostos ou rejeitados os embargos, o credor terá de prestar a caução. Ademais, o Código prevê a prestação de caução em qualquer outra hipótese, em que no curso da execução provisória surja o risco de grave dano ao executado, inciso 4º do artigo 520. Quarta peculiaridade da execução provisória. Em todos esses casos, ficará dispensado da caução o exequente de crédito de natureza alimentar, no valor de até 60 vezes o salário mínimo, que se encontrar em estado de necessidade. Artigo 521. Quinta peculiaridade da execução provisória. Caso o recurso seja provido, desfazendo-se o título executivo, a execução provisória fica sem efeito. As coisas retornarão ao estado em que se encontravam antes do início da execução provisória, nos termos do inciso 2º do artigo 520. Se houver apenas reforma ou cassação parcial da decisão que servia de título executivo, apenas nessa parte ficará sem efeito a execução, como se extrai do inciso 3º do artigo 520. Reitere-se que, se o devedor sofrer danos por causa da execução, o credor terá de repará-los. A responsabilidade do credor é objetiva. Arcará com a indenização, mesmo sem ter agido com culpa ou má-fé quando pleiteou a execução provisória. Determina o parágrafo 4º desse artigo 520, no entanto, que a restituição ao estado anterior, a que se refere o inciso 2º, não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade, ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado, como mencionamos ainda há pouco. No CPC de 2015, o artigo 520, com acréscimo do disposto nos parágrafos 2º e 3º, que regulam a incidência da multa na execução provisória, e tem o seguinte teor, parágrafo 2º, a multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatório ao pagamento de quantia certa. E parágrafo 3º, se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. A disposição do parágrafo 2º é meramente didática.
A melhor doutrina em jurisprudência sempre afirmou que não caracteriza aceitação tácita o cumprimento de uma decisão cujo recurso não tem efeito suspensivo ex lege. Quando a execução do título judicial é definitiva, ela se faz, em regra, nos próprios autos em que se proferiu a condenação a ser executada. Todavia, na hipótese de execução provisória, os autos geralmente estarão no tribunal, em virtude do recurso. A Lei 11.232 de 2005, a reforma na execução do CPC de 73, procurou simplificar a questão. Atribuiu ao próprio requerente da execução provisória o ônus de fazer o seu requerimento acompanhar-se de cópia das peças relevantes para tanto. As cópias não precisam de autenticação oficial, bastando a declaração de autenticidade por parte do advogado do exequente. Artigo 522. A execução com base em título executivo extrajudicial é sempre definitiva. Por fim, note-se que a execução civil de sentença condenatória penal jamais se poderá fazer provisoriamente. É que tal provimento só é título executivo depois de transitar em julgado. Próximo critério classificatório é a execução quanto à natureza e ao objeto da prestação. A obrigação prevista no título executivo pode consistir em entregar, fazer ou não fazer algo. No primeiro caso, a entrega pode ter por objeto dinheiro, coisa certa ou incerta. Dessas distinções decorrem as seguintes formas de execução, a depender da natureza do título executivo. Primeira delas, obrigação de entregar coisa, disciplinada no artigo 538, quanto ao cumprimento de sentença, e nos artigos 806 a 813, no processo autônomo de execução. Segunda delas, obrigação de fazer, regulada nos artigos 536 e 537, quanto ao cumprimento de sentença, e 815 a 821, no processo autônomo de execução. Terceira delas, obrigação de não fazer, disciplinada nos artigos 536 e 537, quanto ao cumprimento de sentença, e 822 e 823, no processo autônomo de execução. Quarta modalidade, a obrigação de pagar quantia, regida nos artigos 520 a 522, quanto ao cumprimento de sentença, e 824 seguintes, são vários os dispositivos quanto ao processo autônomo de execução para pagamento de quantia. A diversidade das obrigações, cuja satisfação se persegue, importa na adoção de estruturas procedimentais e meios executórios diferentes em cada um desses casos. Próximo critério classificatório é da execução quanto à especificidade do objeto da prestação. Execução específica é a que visa a obter bem jurídico diferente de quantia em dinheiro em favor do credor. Só será diretamente bem-sucedida na medida em que tal bem seja conseguido. Em outros termos, só com a consecução do bem in natura, tal execução terá atingido seus objetivos. São específicas as execuções de obrigação de fazer ou não fazer, bem como a de entregar coisa, seja ela certa ou incerta. Execução genérica é a que busca a obtenção de dinheiro. Se não encontrada a quantia pecuniária no patrimônio do devedor, tal execução poderá atingir qualquer bem abrangido pela responsabilidade patrimonial, que será alienado judicialmente, conseguindo-se assim dinheiro para a satisfação do crédito. É a execução por quantia certa. A relevância na distinção está na diferença de critérios para medir o sucesso prático da atividade executiva. Quando a execução for específica, quando a execução específica não tem condições de se realizar, ela é qualificada de impossível. Exemplo, caso em que destruiu-se a obra de arte que o executado tinha a obrigação de entregar, caso que não existem no patrimônio do devedor as sacas de soja devidas, etc. Nesse caso, poderá ser substituída pela execução genérica, que terá por objeto a obrigação de pagamento das perdas e danos, a conversão, portanto, da obrigação específica, entrega de coisa, fazer ou não fazer, em uma obrigação de pagar a quantia, obrigação genérica. Quando a execução genérica é mal sucedida, fala-se em execução infrutífera. A execução é infrutífera quando não se obtém no âmbito da responsabilidade patrimonial do devedor bens em quantidade suficiente para que, uma vez alienados, se obtenha dinheiro no valor do crédito. Quanto à especialidade do procedimento em face de peculiaridades do direito material, temos que são determinadas categorias de créditos em virtude de aspectos peculiares do direito material, essencialidade da distinção da obrigação, condição especial do credor ou devedor, etc. São objeto de execuções especiais com procedimentos que diferem em maior ou menor grau
dos modelos executivos gerais. São exemplos: a execução de pagar alimentos, a execução de crédito fiscal, chamada de execução fiscal, a execução contra a fazenda pública, etc. Nós falaremos dela adiante. Bom, vou fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Nós terminamos nesse vídeo por completo a análise da classificação da execução, são diversos critérios classificatórios. No próximo vídeo nós daremos início aos meios de defesa do executado, tá certo? Bom, então meus amigos, por enquanto é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.